Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, tá? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente vai falar de fita wave. Fita wave, o pessoal sempre me fala, Gabriel, tem proporção, as mais comuns, tá? 10,5 por 10,5 e 10 por 15. Ah, tá ok, mas o que isso significa, além de ser regular e irregular? Isso significa quantidade de tecidos. Mas veja bem, fora a fita, existem os cordões, seria o quê? Cordão espaçador, essa cordinha que prende no deslizante. Essa cordinha existe de 5 em 5 centímetros e de 6,7 em 6,7. Agora vamos lá, o que a gente pode concluir com isso? De acordo com o tipo de cordão que você vai estar usando, e fita tem uma determinada quantidade de tecidos a ser confeccionado. Certo? Certo. Vamos na prática agora. Eu vou mudar a câmera, vou colocar a câmera em cima do orçamento que eu estou fazendo hoje com um cliente aqui da Expertex, tá? Ele me passou o que ele precisa e, bom, ele ainda tem muita dificuldade de calcular com assertividade, né? E aquela conta, é só fazer largura vezes 2,3, largura vezes 2,6, largura vezes 2,9. Isso aí, gente, é uma conta que dá certo na maioria das vezes, tá? Mas é uma conta grossa, é uma conta que chega no resultado, só que pode dar uma diferencinha, pequena, sim, mas pode dar uma diferencinha. Mas Gabriel, qual que é o jeito correto? Como você calcula na fábrica? Na fábrica a gente calcula da seguinte maneira, a gente calcula por cordão. Como assim por cordão? Quanto vai de cordão dentro do trilho, quantos deslizantes vai em cada um, de acordo com a quantidade de deslizante, eu consigo determinar o quanto de fita barra tecido eu vou utilizar. Na prática, como isso funciona? Vou trocar a câmera e a gente vai descobrir. Bom, trocando de câmera, vamos lá para o orçamento aqui do cliente, tá? O cliente está orçando 3,60 de largura por 2,60, é uma wave com forro costurado junto. Tá bom? Tecido 131, que é um volzinho, e o 119 é o forro, que é um blackout tecido. Na conta padrão, pessoal, ele não especificou a fita, tá? Então eu vou usar, aqui eu sei que ele costuma usar, que é de 10,5 por 10,5. Sabendo que essa fita, na conta mais tradicional, a gente faria como? 3,6 vezes 2,4. Tradicional, tá? 8,64 de tecido. Tá joia? Conta normalmente feita pela maioria das pessoas. Fazendo pela Expertex, né? O nosso processo aqui. 3,60, não dá para ver a câmera. 3,60 dividido por 0,05, que é o cordão que eu estou usando, tá? Cordão de 0,05. Cordão mais comum de ser utilizado. Deu 32, tá? A cortina é a abertura central. Então eu divido por 2. Deu 36. Tá, ok. Eu descobri então que 72 botões é o que eu vou usar nessa largura de 3,60. Então eu tenho 72 botões. Eu vou fazer vezes 0,10,5. Certo? Que é a fita. Resultado, 7,56. 7,56 de tecido total, mais o acabamento para as laterais, mais 0,50 centímetros, ou seja, 8 metros e 8,06. Geralmente a gente arredonda para 8,10, um exemplo, tá? 8,10. Então, o correto é 8,10 e não 8,64. Mas é uma diferença insignificante, Gabriel. Né? É o que? Deu diferença de 50 centímetros. Tá bom, insignificante para quem? Não é verdade? Na hora de fazer o orçamento. Esses 50 centímetros aqui vai dar diferença no valor final, já com o seu markup para passar para o seu cliente. E essa diferencinha de 50 centímetros, se o tecido for um tecido de um valor maior agregado, quanto vai encarecer no final? Entendeu? Muitas vezes é aqui que você está perdendo o seu orçamento. Imagina só, vai ser 50 centímetros a mais aqui, 50 centímetros a mais no forro. Provavelmente, se for fazer mão de obra por metro de costura linear, 50 centímetros a mais
de mão de obra, que não precisa. Por que não precisa? Esse excedente aqui vai ficar nas pontas da cortina wave, porque a cortina wave ela já delimita quanto ela consegue fazer de ondas no máximo. Todo o excedente fica nas pontas, tá bom? Então, bom, esse é um dos jeitos de calcular que a gente tem aqui. Ah, mas e se fosse a fita de 10 por 15? Como seria? Simples, a gente pega os mesmos 72 deslizantes, tá? 10 por 15 dá quanto, ó? Vamos lá, rapidinho. 10 mais 15 dá 25, dividido por 2, 12,5. Ou seja, a gente já achou que é 12,5 a nossa conta. 72 vezes 0,12,5. 9 metros de tecido. Mais o acabamento de 50 centímetros, 9 metros e meio. Na fita irregular, nós iremos utilizar 9,5 de tecido. Gabriel, mas e se a gente trocar o cordão? Em vez de usar o de 0,05, a gente usa o 0,067. O que acontece? Utilizando esse cordão, você vai utilizar menos tecido, tá? Bem menos. Fica só vendo. 72 deslizante. Não é 72, perdão. 72 é o que a gente vai usar no de 0,05. Vamos pegar agora no outro. 3,6 dividido por 0,067. 53. Ou seja, 54. Dividido por 2, 27. Não dá, deu ímpar, tá vendo? O wave nunca é ímpar. Se fosse lateral, daria certo, 54. Então, 27 tem que ser 28, que é par. Vezes 2, 56. 56 deslizante. Vezes 0,10,5, 5,88. Mais 50 centímetros, 6,40. Perceba aqui. Parou de gravar aqui, mas vamos lá. Perceba que é o seguinte. Com o cordão maior, ó, a gente vai usar 6,40. Olha a economia, né? De 8,10, que seria no cordão de 0,05. Se a gente troca o cordão, cai para 6,40. Muitas vezes o seu concorrente pode estar orçando com esse cordão aqui, usando bem menos tecido. E aí você está orçando aqui, com esse cordão. O cliente final não sabe, porque geralmente o final não entende muito do processo. E aí, o final vai falar o quê? Meu Deus, a loja do fulano é muito cara, tá quase o dobro do preço. Gente, de 6,40 para 8,10 a diferença é absurda. Absurda de tecido, de mão de obra. Então, assim, muitas vezes aqui, no caso utilizando esse cordão, tá a diferença. Gabriel, mas o que você fala desse cordão? Gente, aqui eu fabrico nele, fabrico no outro, quando o cliente pede. A quantidade de tecido fica mais espaçado, fica mais aberto. É o cliente que manda. O ideal é você ter no showroom, tá? Um de cada modelo e apresentar para o cliente. Olha, fulano, aqui tá com menos tecidos porque o cordão é assim. Aqui tá com mais tecido porque o cordão é assim. Isso seria o ideal. Ou faça uma maquete, tá bom? Nunca, em hipótese alguma, venda um produto sem avisar o seu cliente, né? Sem falar o que é, porque isso pode te gerar uma série de problemas. Já é? Ficamos por aqui o vídeo e qualquer coisinha aí vocês dão um like, manda nos comentários aí, quiser algum conteúdo diferenciado, se faltar alguma coisa vocês me avisem que eu faço um vídeo novo depois para postar.